Se você é um homem adulto, uma menina de 18 anos não deveria ser atraente pra você. Tiago, guru do amor. O nome dele é suspeito, mas esse vídeo é legal, vocês vão entender. Tiago, guru do amor. E não vem com essa de, mas ela já é maior de idade, porque entre uma menina de 17 e uma de 18, não existe um salto de maturidade. É isso aí, né? 18 anos é estranho. Um cara de 40 tá afim. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre. Só uma linha que separa o crime da desculpa. E por falar em lei, quando eu postei esse vídeo, veio um monte de homem com mas a lei permite, então pode. Escuta o que eu vou te falar. A lei só existe porque esse tipo de homem existe. A lei não foi criada para te dar permissão. Ela foi criada para te impedir, para colocar um limite onde a sua moral deveria ter colocado primeiro. E sabe o que acontece quando a lei vira só uma formalidade? Quando o cara acha que a lei é um passe livre e não um alerta, a gente vê os resultados nas notícias. Minas Gerais, uma menina de 12 anos foi encontrada machucada depois de um baile funk. Machucada pelo namorado dela, um homem de 35 anos. 12 anos, 35 anos, e a própria mãe, uma dependente química, foi na delegacia e chamou o homem de namorado da filha. Cara, assim, eu acho que vale muito, muito mesmo dizer que a percepção de homens mais velhos com mulheres mais novas não é uma coisa aleatória e nem nasceu ontem, né? Essa percepção de que tá tudo bem, um cara muito mais velho do que a mulher, ela é antiga, muito antiga, e no nosso presente ela também se constrói a partir dos papéis de gênero e a partir de certas posições de autoridade entre esses papéis de gênero, em que o cara, ele deveria ser ali o mantenedor da relação, né? Deveria ser o provedor, o protetor, e evidentemente, quando não se trata de ser um provedor financeiro, deveria ser o provedor moral, algo nesse sentido, né? A autoridade moral do relacionamento. O cabeça, como diria ali algum pastor, né? A cabeça da relação, tudo mais. E a mulher é aquela que tá ali para ser submissa na medida em que a sua submissão envolve, por sua vez, ser submissa à proteção que o marido consegue entregar, né? Esse jogo de palavras que é utilizado para dar uma sensação de que os papéis de gênero, eles na verdade são da natureza humana, são de uma natureza espiritual, eles fazem parte de uma maneira super justa de se entender a realidade em que homem faz coisa de homem, mulher faz coisa de mulher. Quando a gente passa para uma situação, né, de uma menina 12 anos, tá? Um cara de 35, né? Também eu acho que vale dizer que não é como se isso há alguns anos, algumas décadas, não fosse extremamente comum. Extremamente não, mas assim, não fosse comum em certas regiões, certos lugares, em que o cara pega pra criar. Essa expressão, ela não existe à toa, né? Pegar pra criar não é uma expressão que existe à toa. É uma expressão que ela existe num contexto sócio-histórico também. Menina que foi encontrada sob efeito de drogas e álcool. Isso não é namoro, isso é estupro de vulnerável, isso é crime. E isso é o destino lógico de um discurso que a internet vive normalizando todo santo dia. Porque esse homem de 35 anos não acordou um dia e decidiu abusar de uma criança do nada. Ele foi alimentado dia após dia, vídeo após vídeo, pelo ecossistema Red Pill, por discursos conservadores distorcidos, por igrejas que pregam pureza como se a mulher fosse um produto com prazo de validade. Aí eu acho também que vale dar uma outra pausa aqui só pra discorrer sobre uma coisa aqui muito específica, né? Não é exatamente o Red Pill que faz um cara de 35 anos ficar com uma menina de 12, né? O Red Pill, ele é meramente a manifestação disso que já existe culturalmente. É talvez essa coisa do explícito, a explicitação, né? A gente tem alguns autores que vão falar sobre o cinismo da contemporaneidade. E o cinismo da contemporaneidade, ele seria aquela coisa de, eu digo, eu bato no meu filho e dou risada, eu espanco meu filho pra ele aprender e dou uma risadinha. Não é que o que eu tô falando é uma brincadeira, é uma realidade. E é uma realidade coberta, amenizada pelo nível da brincadeira. Mas não deixa de ser uma realidade. O cinismo, ele existe justamente quando a brincadeira, ela perde o seu sentido do absurdo e ela ganha um sentido de manifestação explícita. Eu estou explicitando que eu bato, espanco meu filho e dou uma risadinha aqui pra dar uma amenizada. A risadinha, a função da risadinha, para dar amenizada, a função dela é tornar não só socialmente aceito, mas é sinalizar que, de fato, né, é isso que acontece. Esse cinismo é uma característica, vão dizer aí alguns autores, uns Zizeks da vida, vão dizer que é uma característica da nossa contemporaneidade. Red Pill é o cinismo do patriarcado.
Red Pill é uma manifestação muito particular, muito específica de um cinismo do patriarcado. E essa manifestação muito particular desse cinismo do patriarcado não necessariamente se faz somente através do discurso Red Pill. Até porque, gente, vamos ser sinceros aqui, o discurso Red Pill ele tem um alcance limitado, que é o alcance de quem está inserido nas redes sociais, de cabeça na internet e tudo mais. E no Brasil, metade da população não tem acesso à internet. Tá ligado? Mas o fato de metade da população não ter acesso à internet não significa que metade da população sem acesso, até mesmo quem tem acesso, né? Não significa que não absorve esse jeito de ser de uma sociedade patriarcal a partir de outras relações que não necessariamente são intermediadas por conteúdos específicos em redes sociais. Daí o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o dia a dia, a criação familiar, a escola, o dia a dia de amizades masculinas, a maneira como se compreende o modelo de relações entre meninos e meninas, homens e mulheres, aquelas discussões super cafonas de, ai, será que existe amizade entre homem e mulher? Ai, que no meu casamento o meu marido não pode falar com mulher, a minha esposa não pode ter amigo homem. Essas conversas extremamente cafonas são conversas de cotidiano. Eu tô valorando elas como cafona, mas elas não são cafona para a maioria das pessoas. Elas são conversas de um cotidiano legítimo. E quando a gente fala de um sujeito que é constituído socialmente, o que a gente está falando na prática é de, ao se ter uma vida nesse contexto, essa vida vai marcando o seu corpo. Essa vida vai discursivamente lhe atravessando, de tal maneira que a sua manifestação discursiva, né, o que você fala e o jeito que você está elaborando as coisas, o seu repertório de enunciados para falar sobre as coisas, vai ser intermediado por isso, quer você queira, quer não. Não é uma questão de escolha. Isso é uma coisa interessante, porque quando a gente é constituído socialmente, quando a gente tá no nosso contexto e a gente... assim, não tem como negar, né? A nós, enquanto sujeito e sociedade, tá num fluxo constante de troca. E a todo momento a gente tá sendo construído pela sociedade. Não é uma questão de influência. Como se nós fôssemos sujeitos isolados, sujeitos impenetráveis, e o mundo que nos cerca nos influencia. Não é uma questão de influência, é de constituição mesmo. O mundo que nos cerca está dentro da gente, e a gente está dentro do mundo. Esse tipo de olhar um pouco mais sofisticado e mais contemporâneo é super necessário para se compreender, por exemplo, que se não é uma questão de influência, isso significa que os próprios critérios de percepção que a gente tem da realidade, eles são locais, eles são históricos e eles são, muitas vezes, a base do certo e do errado. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se a gente acaba sendo criado numa comunidade específica de pessoas que é extremamente patriarcal, por mais que a gente se considere do bem, os critérios básicos de olhar para o mundo vão ser extremamente patriarcais. A gente não vai captar muitas coisas. Ou melhor, a gente vai produzir sentido dentro dessa lógica patriarcal para muitas coisas, mesmo sem perceber. É nesse momento que o olhar estrutural ele ganha relevância. É nesse momento que vale muito a pena dar um salto para além do moralismo, né? Para além daquela coisa de que, não, é que é um indivíduo, é a culpa do indivíduo, o indivíduo tem que melhorar, eu vou me desconstruir, coisas assim. Isso não faz muito sentido. Não tem essa. Porque, às vezes, se essa desconstrução de fato atinge esse nível mais básico de constituição do sujeito, sobra nada. Se não sobra nada, é você virando pó. Entende o que eu quero dizer aqui? A transformação que vai existir nesse nível mais básico de critérios de entender a realidade é sempre uma coisa que demora muito tempo, é sempre uma coisa que envolve você se traumatizar muito, uma coisa que envolve você se quebrar a linguagem utilizada no dia a dia, se quebrar enquanto sujeito do discurso e por aí vai. Na nossa sociedade contemporânea, existe um profissional que, de certa forma, ele trabalha com isso, né? Ele tá ali, de certa forma, para isso, que é o psicólogo. Ele tá ali para te quebrar nesse sentido, de certa forma. Ou para te dar condição para que você se quebre nesse sentido quando necessário. Mas a vida em si, ela também contribui bastante.
Tudo isso junto, dizendo que mulher de 30 não presta, que mulher com passado não presta, que mulher com filho não presta, que tem que buscar a mais nova, a mais pura, a mais virgem. E aí esse cara vai descendo a régua. Primeiro, eu prefiro as de 20, depois 18 tá bom, é maior de idade, depois ela tem corpo de mulher, até chegar no ponto em que uma criança de 12 anos vira o alvo. Esse é o caminho, esse é o efeito dominó. E quando o cara diz, ah, mas a lei permite, então pode. Então eu respondo, se não existisse homens como você, a lei também não precisaria existir. Só o fato de existir uma lei te impedindo já diz bastante coisa sobre o que você quer fazer. Uma menina de 12 anos não tem que ter marido, ela tem que ter escola, segurança, a chance de ser uma criança. Uma menina de 18 anos acabou de sair do ensino médio, ainda está descobrindo quem ela é. E um homem adulto que olha para qualquer uma delas com interesse não está sendo esperto, está sendo covarde. Porque não é sobre beleza, nunca foi. É sobre poder, é sobre controle, é sobre escolher alguém que ainda não aprendeu a te enxergar pelo que você realmente é. Então, da próxima vez que alguém disser, ah, mas a lei permite, lembra desse caso, lembra dessa menina de 12 anos, porque a distância entre o cara que diz a lei permite e o cara que abusa de uma criança não é tão grande quanto ele quer acreditar. É só questão de o quanto ele acha que pode passar impune. A gente precisa parar de normalizar esse discurso. Não é mimimi, não é exagero, é proteção, é um mínimo. E se em 2026 a gente ainda precisa falar o óbvio, então a gente vai falar quantas vezes for preciso. Compartilhe esse vídeo, porque enquanto esse tipo de conteúdo se espalha em silêncio, a gente não pode ficar calado. Isso aí, Thiago, guru do amor. Ei, você, me escuta com atenção, deixa eu pausar o vídeo rapidinho, só para você entender que o Colunas Tortas é um projeto independente. É um site, são as redes sociais, é este canal do YouTube que é feito inteiramente por mim de maneira independente, sempre tentando trazer ciências humanas de uma maneira mais aplicada no nosso dia a dia. E como se trata de um projeto independente, ele também é autofinanciado. O financiamento dele acontece com as visualizações que vocês dão, com os cursos que vocês compram e também acontece quando vocês se transformam em membros do canal. Seja membro do Colunas Tortas para ter acesso a vídeos exclusivos para membros que eu tô mostrando agora para você. Lá na homepage do canal você vai ter várias playlists. Vai ter a playlist dos vídeos que são para você, que é o algoritmo escolhe o que talvez seria mais adequado para você. Tem a dos últimos vídeos também. E depois são só playlists de membros. Todas as playlists de membros são tagueadas com membros. Elas estão aqui dentro das playlists e na homepage tem as principais. Primeiro a playlist de Ciências Humanas, onde eu trago Adilson Moreira falando do racismo recreativo, onde eu trago questões sobre colonialismo, onde eu trago Sueli Carneiro para poder falar sobre racismo no Brasil, onde eu falo sobre conservadorismo, onde eu trago Cida Bento para falar do Pacto da Branquitude. Tem também as playlists que são videoaulas, são séries de vídeos para a gente compreender uma obra de um autor, desvendando a microfísica do poder, onde eu falo muito sobre texto a texto do livro A Microfísica do Poder, do Foucault, as figuras do desatino na história da loucura, onde eu falo sobre cada forma que a loucura é exemplificada dentro do livro História da Loucura do Foucault, uma introdução ao livro Modernidade Líquida do Bauman. Então aqui você tem um apoio para fazer a leitura capítulo a capítulo da Modernidade Líquida e extrair o máximo possível deste livro. O Normal e o Patológico, do Georges Canguilhem, que também é muito importante para os estudos que acontecem no século XX, além de ter acesso a todas as lives que são feitas semanalmente no Colunas Tortas. Eu também comecei uma playlist nova de vídeos para membros de monólogos, onde eu faço um vídeo um pouco maior, com um tempo um pouco maior, falando livremente, uma conversa mais íntima que fica só entre eu e você, membros do canal. Então, seja membro do Colunas Tortas, apoie o Colunas Tortas, financie o Colunas Tortas, faça parte dessa história e nos apoie a continuar produzindo cada vez mais. Seja membro. Agora vamos voltar pro vídeo. E para além do papo intelectualoide, tem uma outra coisa também, né, gente? É que acho que conforme a gente vai envelhecendo, a tendência é que a gente considere as pessoas da nossa faixa etária como pessoas que são atraentes, né? Bom dia, Isabelle, fala inominado, tudo bom? Tem uma fetichização cultural com a virgindade feminina também, é verdade. A pureza, a virgindade. Esses papos da mulher que deve ser pura, da mulher que é rodada, e esse tipo de papinho, esse papo do passado, né? Eu quero saber sobre o seu passado, me conta do seu passado, eu quero ouvir sobre o seu passado, eu quero saber sobre quantas pessoas você ficou.
esse tipo de papo que estabelece uma rodagem para as pessoas, né? Esse tipo de coisa. E geralmente, convenhamos, geralmente o rótulo de rodagem, que envolve a rodagem, ele cai sobre a mulher, não necessariamente sobre o homem, né? Geralmente é isso que acontece. Mesmo que não seja diretamente, esse tipo de critério, ele atende a um interesse que envolve a consideração da virgem como centro das possibilidades de relações afetivos sexuais para homens. Fala, Juliana, bem-vinda. Presume-se que todo homem tem essa rodagem. Se eu te falar a quantidade de virgão, você sair na rua, olhar pros lados, pessoal com os papos de... Marcelo Camelo e Malu Magalhães. E na época não foi uma questão, né? Na época... foi um pouco antes de ficar um pouco mais comum, né, falar sobre isso. Foi tipo assim, ficou comum 00:01. Isso daí ficou comum 00:00. Isso daí do Marcelo Camelo e da Malu Magalhães foi 11:59. O bonito também envelhece. O bonito também envelhece, mas mais do que isso, o envelhecimento também é bonito. Existe uma diferença qualitativa no rosto de uma pessoa de 40 anos, 30 anos, do rosto de uma pessoa de 15 anos. Essa diferença qualitativa me parece ser meio que, com aspas aqui, normal, que conforme você vai acessando esses lugares, você também consiga ter o critério para compreender essa beleza de quem tem 40 anos, quando você tem 40 anos, por exemplo. Até melhora quando é levado com naturalidade. Aí um pouquinho também de harmonização facial é uma delícia, né? Não, brincadeira. Inclusive no TikTok eu vejo muito vídeo de profissional, assim, de estética, que faz harmonização. E é um pessoal jovem, assim, fazendo harmonização facial. Tipo, sei lá, a pessoa claramente tem seus 20 e poucos anos. Metendo as agulhadas na cara. É interessante como, nesse contexto, a lei vai aparecer justamente como critério para te parar, né? Para não permitir que aconteça. E não como a permissão. Como disse aqui o Thiago, a lei não como a permissão, mas sim como aquilo que te para. Porque se não parasse, seria cada vez mais baixo. Ele deu o exemplo. O exemplo absurdo, mas exemplo disso. Que é o da menina de 12 anos de Minas Gerais. Mas fica a lição, né? Algo me diz que algo que existe na maturidade envolve perceber qualitativamente a mudança de o que é bonito e o que não é bonito conforme você envelhece. Algo me diz isso. Posso estar errado, mas fica à vontade para deixar seus comentários.